Fala, galerinha do bem! Tudo bem com vocês, gente? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Continuando aqui com o módulo 4, gente, tá? Não esqueça, módulo 4, com o capítulo 10, saneamento básico. Hoje iremos falar uma questão que é bem polêmica no Brasil, né? Sobre a água tratada, que é um direito de todos, né? Que apesar da água ser um direito de todos, a gente vai verificar que não é todo mundo que se é beneficiado por esse direito, né? Então, me acompanhe aqui para mais essa aula, tá, gente? Mas antes disso, vamos anotar a nossa agenda. Essa é a agenda de vocês, tá? Água tratada, um direito de todos. E vamos também falar um pouco de cidadania no dia a dia, que são as alternativas de acesso à água potável, né? Que vocês vão verificar que isso ocorre em outros países, tá bom? Bom, gente, vocês irão fazer as atividades num caderno, né? Então, vocês vão ter questões aqui no vídeo, que eu vou passar agora para vocês, tá? Então, ó, dá pausa no vídeo, copie essa atividade num caderno e responda, tá, gente? São só 3 questões básicas, bem simples, tá bom? Primeira questão está perguntando, em sua opinião, quais são as consequências da falta de água tratada para a saúde da população, tá? 2 linhas aí, tá bom? Para podermos desenvolver a nossa cognição, tá? Motora. Bom, segunda questão, o que você pode dizer a respeito do acesso do saneamento básico em Fortaleza? Né? Na sua opinião, como é que vocês acham que é o saneamento básico aqui em Fortaleza? Todos nós temos saneamento básico? Tá? Qual é a principal modalidade de saneamento básico aqui em Fortaleza? Tá? Seus amiguinhos têm saneamento básico? Então vocês vão anotar isso daí, tá certo? Na sua opinião, qual é a importância social do desenvolvimento de tecnologia para a população? Justifique, né? Como assim, professor? Bom, você vai dizer se as tecnologias elas contribuem para o desenvolvimento de saneamento básico na cidade, né? Você vai dizer se elas são importantes e por que elas são importantes. Tá bom? As tecnologias, por que elas são importantes para a população, certo? Porque a gente só tem água tratada porque essa água tratada passou por um processo. E dentro desse processo existem tecnologias, né? Então você vai explicar, vai dar sua opinião a respeito desse assunto, tá bom? Bom, essa é a nossa atividade no caderno, tá bom? E vamos lá para a nossa correção das atividades da página do 192 e 193, tá bom? Então, me acompanha aí no livro, gente. Bom, a 192, a primeira questão diz o seguinte. Observe as amostras de água ao lado. Qual das amostras é adequada para o consumo humano? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, ó, você vai ter que analisar com cuidado, né? Então, você vai me dizer qual é dos dois que está adequado para o consumo. Provavelmente vocês vão marcar a B, né? Assim espero que todos digam que o copo da figura B é que está própria para consumo. Por quê, pessoal? Porque aparentemente ela está limpa. Ela está livre de partículas e micro-organismos que possam prejudicar a saúde do ser humano, tá? Então, por isso que a alternativa a ser marcada seria essa B. Bom, item B. O que pode ser feito com a amostra de água inadequada para o consumo para que ela possa ser ingerida pelo ser humano? Converse com os colegas sobre o assunto. Bom, não tem um colega aqui para conversar, então aí você vai me dizer como é que deveria ser feito, né? Aliás, você vai escrever. Provavelmente, gente, espero que vocês tenham escrito que existe várias formas da gente tornar uma água própria para consumo, né? Como, por exemplo, a fervura da água e sua filtração, tá bom? Existem outras técnicas, professor? Existe sim outras técnicas, como, por exemplo, a decantação, né? Desculpa, só um minutinho, deixa eu me lembrar que pode ser a centrifugação, mas aí tem que passar também por uma filtração, tá? A destilação, pronto, lembrei, gente. Também a destilação, tá certo? A destilação ela pode ser utilizada também como um método para purificar a água. Lembrando assim, gente, ó, que a destilação
ela não seria a mais indicada. Por quê? Porque toda vez quando você destila um líquido, muitas propriedades elas são, né, ficadas num reservatório, né? Elas são acopladas dentro do reservatório do restante de líquido, né, do mosto que não foi destilado, tá? Então, a melhor indicação seria mesmo a filtração, porque o nosso corpo ele necessita de sais e minerais, né? Por isso que a maioria das nossas águas minerais que a gente consome em casa, elas contêm assim água adicionada de sais, né? E tem outras adicionadas de sais e minerais, tá? Quando você passa por um processo de destilação, esses sais eles não acompanham, né, as gotículas de água, né? Então a água ela fica apenas uma água molecular com as suas moléculas desprovida, né, de alguns benefícios que são benéficos para o corpo humano, tá certo? Mas isso é uma outra história, tá bom? Então o mais adequado para tornar essa água, né, consumível, né, seria a filtração e a fervura, né? Ou a fervura e filtração, tá bom, gente? A fervura para matar os micro-organismos e a filtração para as partículas elas ficarem presas e passar apenas o líquido, tá certo? Bom, B. Em alguns locais do Brasil e do mundo, a água acessível à população apresenta grande quantidade de sais e por isso não pode ser consumida, né? Aqui está falando, pessoal, basicamente sobre a água do mar, né? O Brasil ele apresenta uma das maiores costeiras litorâneas do mundo, né? Então, o Brasil tem uma grande parte litorânea. E com isso, pessoal, tem as águas do mar, né? As águas do mar, eles não são potáveis, não são águas próprias para consumo, né? Então você vai desembaralhar, né, as letras seguindo as setas e descobrir a palavra secreta que está aqui. A palavra secreta é dessalinização, tá? E a B, você vai utilizar o seguinte, ó, utiliza a palavra secreta para completar corretamente o texto abaixo. Então, a dessalinização, ele é o processo que remove o excesso de sal da água, tornando-a adequada ao consumo humano, né? Então, aqui em Fortaleza, eu não sei como é que está esse projeto, mas acho que uns 6 anos atrás, 5 anos, mais ou menos, o Camilo Santana ele entrou com um projeto de dessalinização da água do mar aqui da nossa região, principalmente ali da Barra do Ceará. Para quê? Para que essa água ela fosse utilizada nos esgotos, né? Utilizada nas casas para descarga, né? Para banho, enfim. Né? Então, eu não sei como é que ficou esse processo. Parece que teve uma época aí que ele foi paralisado por conta dos órgãos ambientais, né? Porque precisa de toda uma regulamentação ambiental, porque tudo que o homem faz no meio ambiente, gente, ele afeta o meio ambiente de alguma forma, né? Então, se a gente tem que investir em políticas públicas e tecnológicas para que esse impacto ele seja o mínimo possível, né? Tem gente que não defende nada, né? Mas só que essa dessalinização da água do mar ela é essencial, gente. Por quê? Porque a nossa água potável, né, a nossa água sem ser acrescentada de sais, elas são um recurso limitado, né? E ela corresponde a apenas 4% de toda a água que existe no mundo. Tá, gente? Então é importante a gente utilizar essa tecnologia. Lá em Hong Kong, por exemplo, lá eles utilizam essa tecnologia de dessalinização, né? Então todas as águas que ocorrem nas residências lá em Hong Kong, né? Pelo menos 90% das residências são água dessalinada, porque Hong Kong é uma ilha, né? Pertence à China, mas é uma ilha, tá bom, gente? Bom, vamos continuar aqui, né? Deixar esse papo aí de lado. Bom, todos os meses, Ana recebe a fatura de água. Veja abaixo a fatura que ela recebeu no início do mês de julho, referente ao consumo de água do mês de junho de 2020, né? Já esse ano, gente. Bom, aqui você tem, ó, todos os meses, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Ó, você tem todos os meses, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí 1º de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e assim vai. Ok? E aqui tem a leitura, né? Vamos lá para a alternativa. Ó. Dia de consumo no mês, média de consumo, tá? Acho que a data da leitura é de junho, tá, gente? Mês 6. Ok? Vamos lá.
O item A diz o seguinte: quantos litros de água foram consumidos no mês de junho? Ó, o mês de junho, pessoal, foi consumido 10 metros cúbicos. Tá? E como é que eu transformo metros cúbicos em litros? Provavelmente vocês já viram isso em matemática, tá, gente? Se não viram, há de ver, tá? Agora no final do ano, tá bom? Então, é uma continha bem simples. Para você transformar metros cúbicos em litros, é só você multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes. Então, você vai pegar o 10, vai multiplicar o 10 por 10 e o resultado multiplicar por 10 de novo, tá? Então, você pega o 10 e multiplica por ele mesmo 3 vezes. Então, fica 10 vezes 10, né? Que dá 100, né? Vezes 10, que dá 1000, tá bom? Bom, gente, então o consumo vai ser de 10 mil litros de água, certo? Foram consumidos 10 mil litros de água. Não, gente, um metro cúbico de água, ele é 100 litros, tá? Desculpa, tá, gente? Eu errei aqui. É 100 vezes 10, que dá 1000, e 1000 vezes 10, que dá 10 mil, tá? Então, um metro de cúbico de água corresponde a 100 litros, tá bom? Bom, aí tem aqui, ó, o mês de junho tem 30 dias. Com base nessa informação, quantos litros de água foram consumidos aproximadamente por dia nesse mês? Se ele consumiu 10 mil litros de água em 30 dias, você pega o 10 mil e divide por 30. Vai dar um resultado de 333,33 litros de água por dia, tá? Então foram consumidos cerca de 333 litros de água por dia no mês de junho. Observe o histórico de consumo de água na fatura que Ana recebeu. Houve economia de água em relação ao mês anterior? Vamos lá. O mês anterior, pessoal, foi maio, né? Cadê? O maio foi 14 metros cúbicos de água. Então, houve uma redução de 4 metros cúbicos, né? Porque o mês de junho você teve um consumo de 10 metros cúbicos. Tá bom, gente? Tá, então essa foi nossa correção. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa aulinha, né? Vamos falar um pouco sobre água tratada, um direito de todos, tá? A água, pessoal, é essencial para a manutenção da saúde, certo? Bom, mas será que todo mundo, né, aqui no Brasil, ele tem acesso à água potável? Não só no Brasil, mas em todo o mundo mesmo, tá? Será que todos têm água tratada? Ó, a resposta é não, não é, gente, não é bem assim. Tá? A realidade, ela não é bem dessa forma, né? Tem pessoas, inclusive aqui no Brasil, que não tem água tratada nas suas torneiras. A começar pela região norte, né? E a região nordeste. E também, pessoal, a periferia dos grandes centros urbanos, né? Como São Paulo, né? Como Fortaleza, certo? Como Porto Alegre, né? Alguns centros urbanos, a periferia desses centros grandes metrópoles, eles não têm saneamento básico, tá? Eles não têm água potável, tá bom, gente? Então, pessoal, a maioria, aqui a gente está vendo o exemplo de uma cidade lá do Pará, ó. A população Ananindeua vive sem saneamento básico e segurança. Apenas 26,89% da população do município recebe água tratada em casa. A cidade está com 0% de coleta de esgoto, segundo pesquisa realizada, tá? Então, pessoal, a maior parte da população brasileira provavelmente abre a torneira e tem acesso à água potável. Mas, no entanto, apesar do saneamento básico ser um direito garantido por lei e está em nossa Constituição, que é a nossa lei suprema, ainda existem milhares de brasileiros, gente, que não têm acesso à água tratada. Como, por exemplo, no município de Ananindeua, aí no Pará, que a gente acabou de ver. Então, nesses casos, gente, a água utilizada nas tarefas do dia a dia, elas são obtidas como? Ela é obtida diretamente de rios, lagos e poços. Então, essa água, ela não deve ser... essa água, ela deve passar obrigatoriamente pelo tratamento caseiro antes de ser consumida, tá? Então, antes deles consumirem essa água, eles têm que ferver e filtrar.
Ok, gente? Tranquilo? Bom, então fica essa mensagem, pessoal, né? Então, espero que esse quadro ele se reverta, né? Espero que nossos políticos, nossos representantes, ele tenham a sensibilidade de ver que falta muito saneamento básico aqui no Brasil, né? Eu acho que às vezes eles fazem isso bem de propósito, né? Porque as grandes enchentes todo ano tem, né? As enchentes nas metrópoles, né? Nas grandes cidades de todo o Brasil, até aqui mesmo em Fortaleza, né? Começou a chuva, começou a ter alagamento, né, gente? Por que isso acontece? Por conta da drenagem. A drenagem que não é feita, né? São águas, são ruas acimentadas, sem porosidade, né? E aí tem concentração de água nesses locais. Então, essa absorção de água precisa ser mais eficaz. E outra, gente, o que fazer com essa água que cai da chuva, né? Reaproveitar, né? Utilizar métodos com que essa água ela vá para alguns reservatórios e ela possa ser reutilizada pela população, certo, gente? Só assim vamos ter mais qualidade de vida. Bom, e cidadania no dia a dia? Uma aula sobre ética, né, gente? Alternativa de acesso à água potável. Existe a gente vai ver aqui, ó. Purificador em sachê leva água potável a 20 mil pessoas em Jequitinhonha, né? Bom, alguns lugares do Brasil e do mundo, inúmeras pessoas não têm acesso à água potável. O que fazer para modificar essa realidade, gente? Isso pode ser feito por meio do empreendedorismo social. O que é um empreendedorismo social? O empreendedorismo social, pessoal, são iniciativas, né, em que não visem o lucro, e sim o benefício social daquele local, né, daquela população. Qual é o benefício social que aquela prática, aquele empreendedorismo vai trazer para aquelas pessoas, certo? Então, para minimizar o problema global de acesso à água potável, algumas empresas elas desenvolveram tecnologias que ajudam, gente, a transformar a água inadequada para o consumo humano em água potável, de uma maneira bem simples e acessível à população. Então, o que foi que ocorreu aqui em Jequitinhonha, pessoal? Lá no estado de Minas Gerais, o que foi citado na manchete, né? Então, como é que é esse sachê, né? Nesse caso de Jequitinhonha, basta você pegar, né, e misturar o conteúdo do sachê na água inadequada e pronto. As impurezas que estão presentes na água, elas formam flocos. E que a alguns minutos, esses flocos, ele deposita no fundo do recipiente, né? E em seguida, basta filtrar a água, né? E ela está pronta para o consumo, certo, gente? Uma forma bem rápida e bem prática. Além, pessoal, do purificador de sachê de água, né? O purificador de água em sachê, existem alguns locais da África que são utilizados purificadores portáteis, como você observa aqui nessa figura, ó, tá? Como é que é isso, pessoal? É um aparelho que é equipado com vários filtros. E esses filtros eles removem as impurezas da água. Então basta você colocar o aparelho na água e sugar. E pronto. Você já tem acesso à água limpa e própria para o consumo, tá, gente? Então, pessoal, qual é a importância social do desenvolvimento de tecnologias? Citada no texto, né? Qualidade de vida, né, gente? Melhoria da assistência social, né? Dá mais conforto para essas pessoas, comodidade, mais saúde, né, gente? Contribuir para a saúde dessas pessoas mais desassistidas, digamos assim, mais pobres, né, gente? Então, pessoal, essa foi a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. É só isso mesmo, tá? A nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre o tratamento de esgoto, tá bom? Então, façam as tarefas, fique com Deus e até a próxima. E se curtiu, dá o like aí, tá, gente? Tchau, tchau.